Alimentos ultraprocessados têm a ver com a chance de demência e depressão? Ah, os alimentos ultraprocessados estão por aí por todos os cantos, não é mesmo? Batata frita, cereal matinal, refrigerantes, pães embalados, bolachas, embutidos, sorvete, salsicha, pratos prontos como aquelas lasanhas congeladas, nuggets, alguns condimentos, salgadinhos e vai. Ixi. Tudo que é bom, mas que é porcaria. Você, como eu, deve estar pensando, né? Eu como direto alguns desses, né? Pois é, e a preocupação com os ultraprocessados só aumenta. Já é sabida a associação deles com alguns tipos de cânceres, como por exemplo o colo retal. Mas um estudo mais recente foi checar se o consumo desses alimentos tem alguma relação com Alzheimer. Vamos conferir? Pessoal, bem-vindos a mais um Curiosamente. Curiosidades da mente. Pois esse estudo recente analisou mais de 72 mil pessoas em 10 anos para ver quem desenvolvia algum tipo de demência nesse período. Demências são aquelas doenças que comprometem a memória e a cognição, sendo a principal e a mais conhecida o temido Alzheimer. Desses mais de 72 mil voluntários, 518 desenvolveram demência, sendo que desses, 287 o Alzheimer, 119 uma outra demência chamada demência vascular e 112 pessoas outras demências, outras doenças. E analisaram a dieta dessas mais de 72 mil pessoas em relação ao consumo dos alimentos ultraprocessados. E antes de seguir, não esquece de dar um likezinho nesse vídeo para bombar ele e essa informação chegar em mais pessoas que precisam saber disso. Eles foram separados em dois grupos. Um grupo que consumia menos alimento ultraprocessado, era uma média de 9% da alimentação diária da pessoa, e um grupo de maior consumo, em média 28%, mais de 3 vezes ali do que do outro grupo, e a alimentação diária era super ultraprocessado. Quase 1/3 do que a pessoa comia no dia era ultraprocessado. E um parênteses aqui só para entender, tá? Ultraprocessado significa que são alimentos que passaram por várias formulações industriais, que são produzidos em várias etapas de processamento, ou seja, contém substância sintetizada em laboratório, que são extraídos de alimentos e outras fontes orgânicas. O problema aqui está nessas substâncias sintéticas, que são para dar mais cor, mais sabor, para fazer o alimento durar mais tempo, etc. Bom, e vamos aos resultados. Olha isso. O risco de demência no grupo que consumia mais ultraprocessados foi 50% maior. Um risco bem mais alto. No caso da demência vascular, aquele outro tipo de demência, o risco mais que dobrou, mostrando então que consumir esses ultraprocessados em excesso não é uma boa ideia pensando no futuro da sua memória. Antes da dica super importante, se não conhece ainda o nosso canal, seja muito bem-vindo por aqui, não deixa de seguir para não perder esses vídeos legais. Mas por alívio, o contrário também foi mostrado. Pessoas que consumiam muito ultraprocessados, quando substituíam a quantidade de 10% dos ultraprocessados por não processados, o risco de demência caía 19%. Então, qual o ponto aqui? Substitua hoje mesmo parte dos seus alimentos ultraprocessados por alimentos in natura ou menos processados. A gente sempre fala, a alimentação, a comida de verdade, ela como ela é o mais saudável que a gente tem. A mudança começa hoje. Olha esse outro estudo de 2021, o que ele mostrou? Ele constatou que os alimentos ultraprocessados foram associados a um aumento de 22% do risco de depressão no futuro, levando de 2 até 10 anos para acontecer. O efeito do alimento não saudável na saúde mental ainda não foi elucidado. A razão precisa pela qual os alimentos ultraprocessados estão associados à depressão e doenças similares não é clara, mas a principal teoria é sobre o efeito na microbiota intestinal e inflamação associada. Por falar nisso, Maria Fernanda tem vários vídeos falando sobre essa questão nutricional, intestinal. A gente tem até um vídeo falando sobre transplante de fezes, acredite. A gente vai deixar todos esses links lá na descrição para vocês conferirem depois. Ou então, olha só esse outro estudo brasileiro com mais de 10 mil pessoas que mostrou que os participantes que informaram consumir mais de 20% das calorias diárias provenientes de alimentos ultraprocessados tiveram uma taxa 28% mais rápida de declínio cognitivo global e uma diminuição 25% mais rápida
da função executiva em comparação aos que informaram comer menos de 20% das calorias diárias provenientes de alimentos ultraprocessados. Quer ver o que é mais preocupante ainda? São os nossos jovens. Nos Estados Unidos tem um dado que mostra que os jovens de 2 a 19 anos de idade consomem uma média de 61 a 67% da caloria ingerida no seu dia proveniente dos alimentos ultraprocessados. É muita coisa. Como dá para perceber, a ideia até o momento não é zerar o consumo de ultraprocessados, até porque acho que isso é impossível, pois somos rodeados por eles. A ideia aqui é comer a menor quantidade possível, ficar ali naquela média dos 10% do que você consome no dia é algo que seria bastante prudente e aceitável. Mas como saber? Difícil, né? Até já foi pensado, olha só, em um rótulo de advertência nos alimentos ultraprocessados, mas essa ideia ainda não vingou, quem sabe, né, a gente mais pra frente tenha algo nesse sentido. E conta aqui pra gente, você come muito ultraprocessados? Qual que você mais gosta? O meu preferido, com certeza, é a danada da batata frita. Ah, como que eu gosto dessa malvada, hein? Bom, pessoal, esperamos que tenham gostado do vídeo. Até o próximo!